Salve, salve, galera! Muito boa tarde a todos, tarde de domingão a todos aí, Jova aqui. Ontem começou o Super Mundial, né? Hoje vai ter o Bayern tá jogando aí. A gente tá acompanhando aí para ver, vamos ver que nível está o futebol sul-americano comparado ao europeu, né, nesse Mundial. Mas o vídeo aqui, galera, é para falar do São Paulo, tá? Vojvoda deve cair hoje do Fortaleza. É mais uma opção boa no mercado para esse bando de incompetente, de omissos que está dentro do São Paulo fazer a troca. Tá? Eles estão falando que não tem opções no mercado. Mentira! Esse bando de covarde não quer mandar o Zubeldia embora porque esses líderes vagabundos do elenco mandam lá dentro e não querem o outro treinador. Por isso que esse bando de covarde omisso não quer mandar o Zubeldia embora. Tá? Para mim, a única maneira de salvar o ano do São Paulo não cair, é trocando essa comissão técnica. Mas a gente vai falar também do departamento de futebol. Tem muita gente aí dentro que precisa ser mandada embora. Vamos falar aqui também. Tá bom? Vamos falar de Vojvoda. Vou trazer alguns nomes de treinadores que estão no mercado. Inclusive um que para mim seria o sonho trazer, velho. Mas não dá para acreditar com um bando de incompetente, de covarde que a gente tem no nosso departamento de futebol. Não dá para sonhar, gente. Porque são um bando de covarde, de incompetentes. Já já a gente fala. Antes de tudo aí, galera, deixa o triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, já deseja aí um ótimo domingão para todos. Estamos gravando aqui na hora do almoço do domingo, tá? Ontem a gente não conseguiu trazer vídeo, então a gente traz notícias acumuladas hoje, logicamente, com a nossa opinião. Beleza? Se inscreva no canal, vamos que vamos para mais um vídeo aí. Tem muita coisa para a gente falar. Galera, notícia que tá forte no dia de hoje é a seguinte: Vojvoda deve cair do Fortaleza e isso pode ser ainda hoje. Pode ficar público ainda hoje a queda do Vojvoda no Fortaleza. O que estão falando lá é que acabou o ciclo dele, né? É mais uma opção no mercado, gente. Mas eu escutei falar muita besteira, porta-voz falando que o São Paulo não vai trocar o Zubeldia porque não tem opção no mercado. Mentira! Mentira! Vojvoda deve entrar no mercado hoje. Crespo está no mercado, mas os vagabundos do elenco não vão querer porque os treinamentos do Crespo são pesados, né? Tite no mercado. Olha os nomes que eu tô falando, né? Jorge Jesus no mercado. Esse para mim seria o sonho ver esse velhinho no São Paulo, cara. Jogo ofensivo, né? Um time dele joga ofensivo. É um cara que na época do Flamengo aqui, ele sabia a hora certa de botar jogador para jogar e não botar. Jogador não estourava com ele, porque ele sabia a hora certa de revezar o elenco ou não. Fora a competência que ele tem, né? A torcida do Flamengo até hoje idolatra o cara. É como se fosse o Tele deles, o Jorge Jesus. Tá no mercado. Aí pode falar, Jova, tá bom, você falou vários nomes bons aí. O São Paulo não tem dinheiro. Gente, vamos lá. A gente sabe que esses incompetentes de merda que aí estão quebraram o São Paulo. A gente sabe. Mas mais uma vez aqui eu pergunto para vocês. Não seria melhor, porque o clube já deve mais de 1 bi, você se endividar um pouco mais e salvar o São Paulo de uma queda, tentar salvar o ano, tentar salvar alguma Copa e a queda para a segunda divisão do Brasileiro agora? Ou alguém acha que vai sair mais caro para o São Paulo mandar o Zubeldia embora, pagar a multa aí de 2 a 3 milhões de reais, né? O que é 2 e 3 milhões de reais para um clube que deve 1 bi, né? E se esforçar a trazer um treinador grande agora para salvar o ano. Porque tem muitas questões que estão envolvidas aí. A primeira, a torcida parou de ir para o estádio. Não sou eu que estou falando, todo mundo viu no último jogo. Jogo contra o Vasco, no Morumbi, era jogo para 45, 50 mil pessoas. Foram 20. Apesar do frio e tudo.
A torcida não confia mais nesse time treinado pelo Zubeldia. A verdade é essa. O São Paulo vai perder muita grana em bilheteria mantendo essa comissão técnica horrorosa aí. E outra coisa, esses pipoqueiros de merda, principalmente as lideranças do elenco, já não estavam ganhando o jogo com o Morumbi com 40, 50 mil pessoas. Imagine com 20 ou menos agora, depois desse mexame para o Vasco. Vocês imaginem. Então o São Paulo vai perder muita receita de bilheteria se manter essa comissão técnica podre, incompetente aí. Não vai conseguir ganhar os jogos. E se manter o Zubeldia, vai cair. Porque na primeira rodada após o término do Super Mundial, o São Paulo pega o Flamengo no Maracanã. Deve perder. Se manter essa comissão técnica, é certeza que vai levar uma goleada do Flamengo. Aí não escapa, entra na zona de rebaixamento. Com mais uma derrota, entra na zona de rebaixamento. Só não entrou ainda porque os times lá de baixo são bem competentes também. Mas o São Paulo hoje joga um dos piores futebol entre os clubes da Série A. Se não for o pior futebol. Então, o São Paulo precisa fazer alguma coisa. Não adianta também mandar embora e o Inter deve ir para cima do Vojvoda lá, demitir o Roger Machado e ir para cima do Vojvoda. Aí não adianta também esses incompetentes sair do Zubeldia e trazer um Roger Machado para cá. Mas a cara desses vagabundos é fazer outra merda dessa. Porque é um bando de incompetentes que não tem a mínima condição de estarem administrando o departamento de futebol de São Paulo. Você tem que fazer um esforço. Conversa com uma Superbet da vida. Porra, ajuda a gente a trazer um Jorge Jesus aqui. Conversa com o velhinho. Ele faz propaganda aí para uma Superbet da vida. Eu tô falando só um patrocinador do São Paulo aí, gente. Tá? Tô falando o nome de um patrocinador do São Paulo, mas pode ser outro também. A Bis da vida aí, gente. Mondelez, sei lá. A nossa fornecedora de material esportiva, a New Balance, que para mim paga muito pouco para o São Paulo, poderia ajudar a trazer um Jorge Jesus da vida. Ah, é sonho, Jova. O não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Vamos parar de ser vagabundos dentro do São Paulo e se virar nos 30. Porque esse negócio, para mim, o São Paulo tá quebrado, não cola. Tá? Porque clube que tá quebrado não vai contratar Marcos Antônio por 30 milhões de reais, que é o que o São Paulo tá fazendo. Prorrogou um pouco o empréstimo dele, mas vai ter que gastar aqueles quase 30 milhões de reais para fechar com ele. Então não vem com saladainha para cima de mim, que eu não sou idiota. E o São Paulo estava se esforçando para trazer o Tressoldi também definitivo, que iria custar mais de 30 milhões de reais. Então o clube que está quebrado não vai gastar um valor desse aí. 60 milhões de reais em Tressoldi, né? E Marcos Antônio. Tressoldi, graças a Deus, não vem mais, já melou. Mas o Marcos Antônio, eles vão contratar em definitivo. Então, gente, faz alguma coisa aí, bola alguma coisa, usa a porra da cabeça para alguma coisa. Eu sei que um Jorge Jesus da vida vai querer ganhar por volta aí de uns 2 a 3 milhões de reais. Ele quer voltar para o futebol brasileiro, tá? Isso é informação. Ele queria a seleção. Seleção já contratou o Ancelotti. O Flamengo tem treinador lá. E tá no mercado. E ele querendo voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Faz um esforço. Usa a porra da cabeça para alguma coisa que presta. Esse bando de incompetente que tem aí. Se você traz um Jorge Jesus, a torcida do São Paulo ia se empolgar de novo. E iria aparecer 50, 60 mil pessoas no Morumbi para assistir os jogos de novo. Porque a torcida ia criar uma expectativa toda especial em cima da equipe após a volta. Tenta conversar com algum patrocinador de São Paulo, se vira! Esses vagabundos que estão aí não quiseram se apossar do clube, se perpetuar na porra do poder, então se vira nos 30. Pra mim não cola esse negócio, não tem dinheiro. Eles se apossaram do clube, se perpetuaram no poder, então se vira! Se vira nos 30, é obrigação deles, torcedores. Não se apega a essa porra aí de não tem dinheiro. Eles que se virem.
E traga um treinador à altura do São Paulo. O nome que eu sugiro é o Jorge Jesus, que é o melhor. Mas tem outros bons nomes aí, Crespo, né? O próprio Tite, acho que arrumaria isso daí. Quem mais? O próprio Vojvoda deve cair do Fortaleza. Seria um nome menor, né? O Vojvoda também não tem grandeza de São Paulo. Mas é um nome aí, né? Que ajeitou Fortaleza nos últimos anos. Mas enfim, galera, desses nomes, Crespo, Jorge Jesus, Vojvoda, Tite, qual você gostaria de ver no São Paulo? Deixa aí nos comentários do vídeo. Beleza? Se vira nos 30, eles estão aí, né? Eles estão aí para isso, gente. Agora vamos falar das... Não é férias. Entenda isso. O São Paulo não deu 2 semanas de férias. É folga para esse elenco vagabundo que a gente tem aí. Eles estão de folga. Lá no final do ano, lá no finalzinho, vai ter férias ainda. Isso é uma indecência. Se o time tivesse bem ainda, ganhando jogos, não tivesse nessa situação podre, tudo bem, gente. Tudo bem. A questão é que esse time precisa treinar. É um time desorganizado. E os caras, né? Tá tudo viajando aí. Logo, logo começa a aparecer as fotinhas deles em rede social. Aproveitando a grana milionária que ganha do São Paulo, né? Enquanto isso, o rival no Mundial lá, ó. Palmeiras e os 3 times do Rio no Mundial, enchendo o bolso de grana, só para participar do Mundial. E nós aqui, São Paulinos, com medo de sermos rebaixados. Porque todo mundo que entende minimamente de futebol sabe que esse time do Zubeldia cai. Cai. Não adianta jornalista sem vergonha, que deve ter se apaixonado pelo cabelo do Zubeldia, tentar passar pano e falar que ele vai arrumar o time. Ele teve pré-temporada, ele teve inúmeras pausas de data FIFA e não arrumou essa merda. Ele não arrumou essa merda. Ele tá 1 ano e 2 meses no São Paulo e não conseguiu dar um padrão para essa equipe. Alguém acha que nesses 30 dias ele vai arrumar essa farândula? Esqueça. O São Paulo cai se manter ele. E a diretoria omissa. O Casares é bunda mole, porque ele tem a porra da caneta da mão. Ele poderia fazer uma limpa nesse departamento de futebol. Só que deve ter rabo preso com o Belmonte, Nelsinho, Chapecó e o caralho a 4. Essa preparação física do Pedro Campos, chega dessa porra. Esse time arrebenta todo ano com todo treinador. Tem jogadores que arrebenta. Chega desse Pedro Campos aí também aí dentro. Agora, por que ele continua com esses incompetentes? Por quê? Porque deve ter rabo preso. O motivo não sei. Mas que deve ter rabo preso, ele tem. Porque senão ele já tinha feito essa limpa nesse departamento de futebol e na Barra Funda. É uma vergonha, cara. Ele tem a porra da caneta. Ele é o maior responsável por essa merda que tá acontecendo no São Paulo, porque ele é o único lá que pode fazer a limpeza. Tanto nessa comissão técnica, como nesse departamento de futebol amador que a gente tem aí. Ele é o maior culpado. Ele tá se esforçando para superar o Leco, né? Financeiramente, ele endividou o São Paulo mais que o Leco. Agora, esportivamente, ele quer ser o primeiro presidente da história do São Paulo a rebaixar o São Paulo. Ele tá se esforçando para isso, Casares. Tá se esforçando. Porque se ele manter esse trabalho podre, é isso que vai acontecer no final do ano. E não adianta sonhar. Achar que em 30 dias... 30 dias o caralho, né? Porque esses caras vão... Até o dia 27 eles estão de folga. Esse elenco asqueroso. Essas lideranças sem vergonhas que tem aí, que não manda nem na casa deles, mas querem mandar dentro do São Paulo no dia a dia. E o presidente é submisso a essas lideranças do caralho que a gente tem aí. Esses merdas que não devem mandar nem na casa deles, mas querem mandar no dia a dia do São Paulo. E é muito por conta dos jogadores também, dessas lideranças, não é jogadores? Vou generalizar aqui, dessas lideranças, que esse presidente frouxo, tem medo de mandar o Zubeldia embora. Ele não quer desagradar esse bando de vagal desses líderes do elenco do São Paulo aí. Ele não quer desagradar. Continua. O Cruzeiro foi assim.
quando caiu, tá? Os líderes mandavam lá dentro, levaram o Cruzeiro para a segunda divisão. Continua, Casares. Você está indo para o mesmo caminho. Você está indo para o mesmo caminho. Então, gente, ou muda, ou estamos ferrados. Estamos ferrados se não houver mudanças, tá? Então, você tem Jorge Jesus, Vojvoda deve entrar no mercado hoje, Tite, Crespo. Tá cheio de nome. Até pouco tempo tinha o Luiz Castro. Tá cheio de nome. O que não tem é coragem, inteligência para se articular com algum patrocinador, para bancar um bom treinador. Você pode até usar a imagem. Por exemplo, um Jorge Jesus, que é imenso, você pode até usar a imagem dele junto ao patrocinador para bancar o salário dele. Mas tem um bando de incompetente dentro desse clube, de amador. Não tem a mínima condição de tá aí, eles não conseguem se virar, cara. E outra coisa, cara, treinador é uma das funções mais importantes dentro de um clube, até mesmo que jogador, cara. Porque se você não tiver organização tática, você pode ter o time que você tiver, que você não ganha nada. Você não ganha nada. Se você não tiver o mínimo de organização tática, é coisa que o São Paulo não tem hoje, por isso que não ganha, leva baile do Mirassol dentro de casa, do Sport e do Vasco, porque não tem organização tática. O Vasco, o Mirassol e o Sport não tem mais time que o São Paulo. Mas, principalmente Vasco e Mirassol, hoje são mais organizados que o São Paulo. Por isso que destruíram o São Paulo dentro do Morumbi. Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Bom domingo, é nóis.